Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu, nosso programa semanal de gestão de projetos. Mas antes de chamar o nosso convidado especial, que já está aqui com a gente nos bastidores, quero dar algumas mensagens importantes aí para vocês que estão nos assistindo, tá? Lembrando, nós estamos transmitindo para as redes sociais, em paralelo, e também temos aqui a transmissão oficial, ok? Que é a página oficial da Digital Edu. Se você quiser fazer perguntas, está assistindo pelo YouTube, LinkedIn, pelo Instagram, pode colocar sua pergunta no chat que vai ser respondida aqui no final, ok? Mas se você quer ter um certificado de participação deste encontro, você tem que vir para a Digital Edu, basta escanear o QR Code que está na tela, tá? Ou digitar o endereço digitaledu.com.br, faz um cadastro, um registro gratuito e acessa a segunda live do dia, que nós tivemos uma agora às 19 horas, sobre VMO, e agora começando uma falando sobre metodologia Half Double, com o grande Nelson Rosamilha, tá bom? E no final eu falo como que você emite o certificado. Você já sai daqui da live com o certificado emitido, ok? Então é isso aí, sem delongas, eu quero chamar aqui no palco para bater um papo, fazer uma apresentação maravilhosa, grande Nelson Rosamilha. Boa noite, Nelson. Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo. Boa noite, turma. Tudo bom? Boa noite, é um prazer. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer a você, principalmente, pela oportunidade que você está dando aqui. Eu acho que hoje a gente vai bater um papo bem interessante aqui sobre algo novo que está sendo trazido aqui para o Brasil, né? E vai agregar bastante aí na nossa caixinha de ferramentas. Afinal de contas, a gente precisa dela. Não dá para trabalhar só com chave de fenda. Isso aí. Quanto mais ferramenta você tem, né, Nelson, a gente consegue sair bem em várias situações. E Exatamente. assim, Eu acho que esse é o trabalho. antes da gente começar, de eu passar para você a sala oficialmente, eu queria que você falasse para a gente aqui um pouquinho quem é o Nelson Rosamilha. Legal. Eu vou ser bem direto, né? Eu sou um profissional que atua aí no mercado de professional services há mais de 20 anos. Eu tenho formação em gerenciamento de projetos, fiz mestrado em administração de empresas, eu tenho doutorado em gerenciamento de projetos, agora estou fechando meu pós-doutorado. Eu fui diretor executivo de várias multinacionais aqui no Brasil e no exterior. Eu atuei na área de implementação de escritórios de gerenciamento de projetos, de escritórios de serviços gerenciados, de BPO, em segmentos de telecom, de infraestrutura, finanças. Trabalhei em grandes empresas como Indra, Converge, Zandox, ocupando esses cargos executivos. E estudo bastante. Eu acho que algumas coisas aí que trilharam minha carreira foi focar no aprendizado. Porque é uma coisa que a gente não perde, né? A gente leva e a gente consegue desenvolver isso em outras áreas de atuação. Eu também fui presidente do PMI Capítulo São Paulo e agora eu sou um dos profissionais de uma entidade de gerenciamento de escritório de projetos chamado AIPMO, onde eu lidero uma equipe que faz revisões de um conjunto de livros na área de escritório de gerenciamento de projetos. Escrevi uns 4, 5 Maravilha. livros, está saindo mais um agora e outro no mês que vem. Esse do mês que Opa, vem vai ser bem legal. maravilha. Eu já quero conhecer, viu, Nelson? Vou mandar para você um exemplar depois, pode ficar Aí, tranquilo. ó, viu, gente? Quem não elogia acaba não ganhando, né? Ô, Nelson, ó, o seguinte, o palco é todo seu, tá? Lembrando assim, as pessoas que estão nos assistindo, gente, tá nas redes sociais, tá na página oficial, podem colocar a pergunta aonde vocês estiverem, tá? Que nós vamos respondê-las aqui. Lembrando, para o certificado tem que vir para a Digital Edu, tá bom? O palco é seu, já coloquei o slide aqui na tela. E Legal. já Tá. deixo aí o desafio para as pessoas. Surgiu dúvida na cabeça? Coloca no chat. Não espera acabar para poder colocar sua dúvida, não. Porque aqui a gente responde em ordem de chegada.
e também se der tempo. Se não der tempo, a gente vai ter que conectar aí para você ter a sua resposta, tá bom? Ô Nelson, o palco é seu, no final eu volto aqui para a gente poder bater um papo. Legal, obrigado. Então, turma, o papo de hoje aqui, né, é uma metodologia, uma abordagem híbrida de gerenciamento de projetos que eu quis trazer aqui para vocês, que eu acho que vai agregar bastante aqui para vocês. Eu chamo isso de uma pequena introdução aí à metodologia Ralph Double. Vocês vão perceber que aqui no canto superior direito está escrito Ralph Double Institute. Esse instituto é uma entidade sem fins lucrativos, sediada na Dinamarca, que nós estamos trazendo para o Brasil, para a gente poder aqui divulgar esta metodologia aqui no Brasil, que é uma abordagem híbrida de gerenciamento de projetos. Eu deixei aqui para vocês uma apresentação minha e deixei aqui no finalzinho o meu LinkedIn, um QR Code para vocês. Então, se depois vocês estiverem interessados em ter mais informação, ou quiser se conectar, ou, eu quero uma cópia da apresentação, só pegar esse QR Code aqui, entrar no meu LinkedIn, mandar uma mensagem para mim lá em private, e vai ser um prazer aqui compartilhar esse material com vocês, tá bom? Bom, por que a gente fala aqui de uma abordagem híbrida de gerenciamento de projetos e por que o Ralph Double? Existe uma estatística do Standish Group que ele diz que 30% de todos os projetos são caracterizados como bem-sucedidos. Gente, 30%, quer dizer, de cada 10, 3 é bem-sucedido. Isso não é o Nelson que está falando, né? Tem aqui uma fonte oficial colocando o número aqui para vocês, que é taxa de sucesso. Então, o Ralph Double, ele surgiu com uma visão de aumentar essa taxa de sucesso dos projetos e, assim, aumentar a competitividade das organizações públicas e privadas. Afinal de contas, 30% de taxa de sucesso, se esta metodologia, esse instituto promete, né, aumentar esta taxa de sucesso, consequentemente, eu estou trazendo um impacto maior para o meu negócio, valor maior agregado, e isso vai fazer com que eu seja mais competitivo no mercado. Isso não foi invenção da cabeça de ninguém, isso foi feito em estudos. Inclusive, esse estudo ele foi desenvolvido a metodologia e foi aplicado aí em um conjunto de empresas. Aqui a gente conhece a Siemens, foi aplicado também na Lego, foi aplicado na Copenhagen Business School. Então, essa é uma metodologia que é comprovadamente, do ponto de vista científico e depois do ponto empírico, aplicado nessas organizações. E olha que interessante o resultado da metodologia. O que eles descobriram? Que 93% dos projetos do Ralph Double cumpriram, em grande ou médio grau, os critérios de sucesso do projeto. Então, quando você olha aqui esse gráfico de pizza, o que a gente está falando? 74% realmente foi muito bem, né? E 7% teve mais ou menos bem. Quer dizer que a gente teve aqui quase que 93% de sucesso nos projetos Ralph Double. Outra coisa que a metodologia trouxe nesse estudo é que 86% dos projetos desta metodologia alcançou, em grande ou menor grau, uma conclusão mais rápida. E 80% desses projetos também alcançaram, em grande ou menor grau, um maior impacto. E impacto o que é? Vamos fazer aqui uma comparação. É mais ou menos quando a gente fala de valor. Valor é um conceito multifacetado. Valor pode ser um conceito para mim, eu posso ter uma percepção de valor, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui, cada um de vocês tem uma percepção diferente. Impacto também. Isso é muito importante, porque esta metodologia ela é capaz de criar efeitos maiores em projetos. Quer dizer o seguinte, 6 em cada 15 projetos foram capazes de criar um impacto maior do que se esperava. E essa metodologia, eu trouxe aqui para vocês a roda da metodologia, ela é baseada nesta roda, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Mas, basicamente, ela é simples, vocês vão perceber daqui a pouco, ela é adaptável e ela é híbrida. Eu vou avançar um pouquinho nos slides e depois eu vou falar de cada uma dessas dimensões, dessa cebolinha da roda aqui, para vocês poderem entender como é que ela funciona. Mas, basicamente, quando você bate o olho nessa roda, é isso que é a metodologia.
ela tem várias camadas e ela não tem aqui um livro de 600 páginas, ela não tem um guia de 150 páginas, ela é bem simples, ela é praticamente assim, é fácil de entender. E como é que ela se posiciona? Por ser híbrida, ela se posiciona aqui no centro. Você pode ter, por exemplo, né, aqui do lado esquerdo, uma abordagem tradicional, que aqui nesse exemplo é o Prince, mas você pode ter qualquer outra coisa aqui. E do lado direito você tem uma abordagem ágil, que pode ser o Safe Scrum. O Half Double fica aqui no centro. É aqui que ele se posiciona. Esta metodologia, ela se baseia em três elementos principais. O impacto, que é o impacto aqui? É o foco na geração de valor real desde o início, priorizando o quê? Satisfação das partes interessadas, realização de benefícios. E qual é o objetivo do impacto aqui? Reduzir o tempo até o impacto, ao invés de simplesmente a gente cumprir escopo, prazo e custo. Isso é um elemento principal, a gente pode chamar isso até de princípio. Eu vou trabalhar com isso em mente. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o que compõe esse elemento impacto. O outro elemento que nós estamos vendo aqui é o que a gente chama de fluxo, né? Que é alta intensidade e interação frequente. O que isso significa? É manter o projeto em movimento constante, com foco na cadência semanal e na eliminação de obstáculos que atrapalham o progresso. E isso envolve práticas como visual planning, collocation, ritmo em eventos-chave, tudo isso para assegurar um progresso contínuo. Do lado direito aqui, vocês estão vendo o que a gente chama de liderança. Trata-se aqui da liderança colaborativa, com foco em pessoas e não em burocracias ou controle técnico. Isso envolve o quê? Uma liderança ativa dos donos do projeto, com uma mentalidade adaptativa e comportamento reflexivo por parte dos líderes e equipes. Esses três elementos, eles são descritos na metodologia como princípios inegociáveis. E cada um é operacionalizado em métodos específicos com ferramentas próprias. Isso promove o quê? Uma abordagem prática e flexível. E, ao mesmo tempo, esses fundamentos, eles são ancorados naquele conceito que eu falei para vocês do Half Double, né? Metade do tempo com o dobro do impacto. Quando a gente olha essa metodologia, a gente começa a perceber o seguinte. Vocês vão ver aqui que no eixo horizontal, nós temos as fases do projeto: iniciação, execução e o que a gente chama de perceber. O que é perceber aqui? É realizar o impacto. No eixo vertical, a gente tem um valor percebido ou o impacto entregue ao longo do tempo. E essa linha, que é essa reta mais longa, né, ela representa a entrega de impacto em um projeto tradicional, onde o valor só é percebido no final, que é isso aqui, ó. O valor só é percebido no final. Já quando você olha aqui para essa linha que a gente chama de half double, é uma abordagem que busca o quê? Entregar o impacto mais rapidamente. Isso é, gerar impacto real e mensurável. Afinal de contas, tem que entregar algo que a gente consegue medir, né? Então, essa imagem, ela representa para você o quê? Alcançar um impacto significativo o mais cedo possível. Para isso, a gente utiliza aqui um conjunto de ferramentas na metodologia. Eu vou abrir essa caixinha aqui para vocês e vou explicar de uma maneira mais objetiva cada uma dessas caixinhas. Bom, dentro desta caixinha de metodologia, eu já falei para vocês que nós temos os princípios, e para cada um desses, eu posso dizer, de elementos inegociáveis, eu tenho aqui um conjunto de métodos, um conjunto de ferramentas. Então, se você olhar, você fala o seguinte: bom, eu tenho aqui 3 métodos e 3 ferramentas que eu vou utilizar para o princípio de impacto. Eu tenho aqui, para o fluxo, 3 métodos e 3 ferramentas que eu vou utilizar para o fluxo. E aqui embaixo, para a liderança, também tenho 3 métodos e 3 ferramentas que eu vou utilizar o quê? Para a liderança. Conclusão, nós temos aqui 9 métodos
9 ferramentas. Mas se você tiver prestado um pouquinho mais de atenção nesse método, você vai perceber que é muito simples, é praticamente uma prática. Olha que legal. Vamos falar aqui do impacto. Quando eu olho aqui para o impacto, esse princípio ele é operacionalizado por meio de 3 métodos principais, cada um apoiado por uma ferramenta específica. Então, eu tenho aqui um método chamado de construir um impact case, que é esse aqui, tá? O objetivo aqui é o quê? É conduzir a mudança comportamental e gerar impacto nos negócios. Então, o que, que acontece aqui? Junto com os interessados especialistas, o projeto ele tem que listar, priorizar e visualizar os impactos esperados em termos de comportamento de negócio. E esses impactos, eles são transformados em KPIs que vão nortear o progresso. Então, a ferramenta que eu uso aqui é um documento que define os impactos esperados, os indicadores para acompanhar a sua realização, tangibilizar. Esse é o primeiro método com a primeira ferramenta. Na sequência, eu tenho aqui um segundo método, que é o quê? É projetar o projeto para gerar o impacto rapidamente. Então, o que eu quero aqui? Eu quero criar o impacto o mais cedo possível. Então, o projeto ele precisa ser desenhado com foco em insights rápidos e protótipos iniciais. E isso inclui a criação de uma ferramenta chamada Impact Solution Design, que é um mapa estratégico da jornada de entrega do impacto. Qual a ferramenta que eu uso aqui? Eu uso uma ferramenta chamada Impact Solution Design, que é um plano visual que orienta a entrega do impacto ao longo do tempo, considerando o quê? Elementos comerciais, comportamentais e técnicos. Por último, eu tenho um outro método aqui, que é medir o pulso dos stakeholders ou dos interessados. É manter o alinhamento contínuo com as partes interessadas. Eu preciso fazer aqui a aplicação mensal de um questionário eletrônico, por exemplo, com 6 perguntas para avaliar a percepção dos interessados sobre o progresso e o impacto do projeto. Qual é a ferramenta que eu utilizo para essas 6 perguntas? É uma ferramenta chamada Pulse Check. É um relatório de clima e percepção dos interessados, utilizado para promover diálogos construtivos e ajustes contínuos no projeto. Então, esses 3 métodos, eles formam o núcleo do princípio do impacto, garantindo que os projetos estejam voltados para criar o valor desde o início e com base em feedback real e contínuo. Então, eles se conectam no ciclo contínuo. O Impact Case, ele define os impactos esperados, o KPI. O Impact Solution Design, ele transforma esses impactos em um plano visual, com entregas rápidas. E o Pulse Check, ele mede a percepção dos interessados sobre o progresso do impacto. Olha que legal. Faz uma jornada aqui, né? Ele entra num ciclo. Então, é isso que acontece no impacto. O outro princípio inegociável é o princípio do fluxo, que também possui 3 métodos e 3 ferramentas. No fluxo, o primeiro método, o que é? Alocar 50% da equipe e garantir o colocation. Por quê? Porque a gente quer aumentar a intensidade e a colaboração. Como é que é isso? A equipe principal ela tem que estar alocada no projeto com pelo menos 50% do tempo. Preferencialmente, a gente sabe que é difícil, mas preferencialmente no mesmo local, que pode ser físico ou virtual, promovendo o quê? Energia e troca de conhecimento. Para isso, eu utilizo uma ferramenta chamada Colocation Design. É uma estrutura colaborativa, ela pode ser física ou digital, ela tem ritmos definidos e suporte visual para o trabalho da equipe. O segundo ponto aqui, o meu segundo método, que a gente chama aqui, é o próprio estabelecer um ritmo de fluxo, que a gente chama de Project Heartbeat.
Qual que é o objetivo aqui? É progredir em ciclos curtos e previsíveis. Então, eu uso um ciclo regular de reuniões, né? Nesse ciclo regular de reuniões, eu faço o quê? Planejamento, status e feedback com os interessados, com foco na entrega e valor contínuo. Existe uma ferramenta para isso, chamado Ritmo em Eventos-Chave, ou Rhythm in Key Events. É uma estrutura de encontros cadenciados, que é o que? Sprint, status, reviews, que evita desperdício de tempo e promove decisões rápidas. Por último, tem um outro método aqui que a gente chama de usar ferramentas visuais para alinhamento e comprometimento. Qual é o objetivo? Facilitar a comunicação e engajamento contínuo. A equipe ela desenvolve planos visuais que mostram claramente o progresso do projeto, soluções e próximas entregas. Existe uma ferramenta aqui que é chamada Visual Planning, que faz todo o planejamento visual compartilhado e acessível, com o uso do quê? Mockup, posters, cartões, simulações, né? Tudo isso. E esses métodos e ferramentas, eles formam a base para criar o fluxo contínuo. Então, como é que eles se conectam, né? Então, você tem lá o Colocation, que garante que a equipe esteja fisicamente ou virtualmente reunida, com mais de 50% de dedicação. Isso viabiliza um ritmo constante. Depois eu tenho o Rhythmic Key Events, porque se eu tenho a equipe lá colocada, nesta ferramenta, né, nesse método de ritmo fixo, eu defino reuniões semanais e mensais, que só funcionam bem quando a equipe está o quê? Alinhada e disponível, como no Colocation. E também eu faço aqui, né, a cadência ao trabalho em grupo com essa ferramenta. E por fim, o Visual Planning, que é a sequência de Colocation do Rhythmic e Key Events, é a transparência e foco. Porque eu alimento e organizo as reuniões do ritmo fixo com planos visuais claros. Eu ajudo a equipe colocalizada a visualizar o progresso, impedimentos e próximos passos. E por último, nós temos aqui a liderança. A liderança também tem 3 métodos. O primeiro é, você tem que ter o ownership do projeto, você é o dono. E você tem que estar comprometido e engajado. Por quê? Porque eu quero garantir engajamento direto do dono do projeto com decisões rápidas. Então, aqui, o dono do projeto, ele atua aí com uma presença contínua, orientando o projeto rumo ao impacto. A ferramenta que ele utiliza aqui é o que a gente chama de Active Ownership Approach. É uma estrutura de governança onde o dono do projeto ele age como parceiro ativo, removendo barreiras e impulsionando as decisões. O segundo método é ser um líder colaborativo com abordagem centrada em pessoas. É liderar pela colaboração em ambientes humanos complexos. Então, o líder aqui, ele promove interações energéticas, resolve problemas em tempo real e utiliza o conhecimento coletivo, por isso que é colaborativo. Que ferramenta que ele utiliza? Ele utiliza uma ferramenta chamada Collaborative Leadership Approach. É um estilo de liderança baseado em pessoas que equilibra conhecimento técnico com empatias e habilidades sociais. Ou seja, né, competência ela permeia qualquer tipo de ferramenta e método. E o terceiro método é aplicar uma mentalidade reflexiva e adaptativa. Vejam, você se adaptar rapidamente a mudanças e aprender com essas ações. Isso exige consciência pessoal, leitura do contexto e habilidade para você ajustar o comportamento e guiar os outros. Neste método, a gente utiliza uma ferramenta denominada Reflective and Adaptative Mindset. É um conjunto de práticas que cultivam a autoconsciência, empatia e ajuste estratégico em tempo real. Como é que essas ferramentas se conversam? Primeiro, eu tenho aqui o Active Ownership, que cria uma base de liderança envolvida e decisiva.
Aí eu tenho o Collaborative Leadership, que assegura que o líder operacionalize esta base de liderança e interações humanas de alta complexidade. E eu tenho um Reflective e Adaptative Mindset, que sustenta os dois primeiros, promovendo o quê? Aprendizado contínuo e adaptação à mudança. O que acontece aqui? Esses três elementos, eles formam um ciclo de liderança moderna, centrado em pessoas, voltado ao impacto e adaptável à incerteza. Mas a ferramenta ela não estaria completa se a gente não fala o quê? De uma parte dela chamada Local Translation, ou tradução local aqui, né? Veja, isso é muito interessante, porque ela se refere aqui ao contexto específico de cada organização ou projeto. Esse é um ponto muito importante, porque a ferramenta ela parte do princípio de que não existe um modelo único que serve para todos. Isso não existe. Em vez de você aplicar a metodologia de forma rígida, a gente tem o quê? Que traduzir e ajustar para que ela se alinhe à cultura, à estrutura e governança das práticas locais. Então, o Local Translation aqui é um processo para adaptar metodologia para refletir a realidade de uma organização, usando sua própria linguagem, seus próprios formulários, templates, suas práticas e culturas, sem perder aqueles princípios centrais do método. Então, o Local Translation, né, ele serve para quê? Para garantir que a metodologia seja aplicável e sustentada na prática organizacional. Ela tem que sustentar. Ela serve para reduzir a resistência à mudança e respeitar, né, as práticas existentes. Ela ajuda a aumentar a adesão das equipes, permitindo o quê? Maior apropriação e flexibilidade. E também viabiliza resultados reais, mesmo em ambientes com estruturas rígidas ou complexas. Lembra dos impactos? Que eu tenho que traduzir isso para algo tangível? Então, como é que eu utilizo? Ela propõe aqueles três métodos, né, com ferramentas específicas. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu primeiro preciso criar uma mentalidade, né, half double, né? Eu preciso aqui ter uma coalizão de apoio desde o início. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Half Double Mindset. Eu tenho que customizar a governança local, ou seja, ajustar o projeto Half Double à estrutura e práticas locais. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta chamada Customized to Governance. E aí eu tenho que ancorar a prática do Half Double Methodology para sustentar as mudanças. Então eu tenho que refletir sobre essas mudanças radicais necessárias e acompanhar sua institucionalização. Para isso, eu utilizo uma ferramenta que a gente chama de Reflective Map. Então, o que acontece aqui, né? Por que é essencial esta local translation? Porque garante que a metodologia não seja imposta de forma genérica, né? Ela tem que ser integrada organicamente, para que a gente consiga aumentar a probabilidade de sucesso e perenidade das mudanças. É isso. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Como é que faz uma adaptação? Vamos ver o Scrum aqui, ó. Então, quando eu falo do Scrum, como é que eu posso aplicar o Local Translation no Scrum? Vou te dar alguns exemplos práticos. Você pode utilizar o Sprint Review e o Pulse Check. Você pode aplicar o Pulse Check com os interessados logo após você fazer o Sprint Review. Lembra o que era o Pulse Check? Eram 6 perguntas que a gente faz dos interessados para a gente poder ter um feedback sobre o impacto real do valor percebido. Então eu faço o Sprint Review, ele dá lá o Definition of Dollar, ele fala, tá lindo, maravilhoso. Você roda esse relatório. É isso que eu posso fazer. Outro exemplo que eu posso fazer aqui é usar o Impact Solution Design e o Product Backlog. O que eu faço aqui? Eu uso o Impact Solution Design para estruturar o Product Backlog priorizado por impacto. Olha que bacana. Então,
E como é que eu posso utilizar aqui o Local Translation também? Eu posso usar um documento que a gente chama de Collocation Design, que é aquele que estrutura a equipe, junto com o Daily Scrum. Por quê? Eu reforço a colocalização física ou virtual da equipe, promovendo o espírito de colaboração proposto tanto no Half Double quanto no Scrum. Uma abordagem híbrida para adaptar, né, na realidade do Scrum. Lembra, eu estou falando de uma abordagem híbrida, mas se eu vou trazer parte do ágil para dentro da abordagem híbrida, eu tenho que adaptar. Ah, Nelson, mas como é que a gente faz isso no Waterfall? Veja, no Waterfall, o Local Translation é muito importante, porque ele precisa fazer essa transição de forma eficaz, respeitando a cultura existente de Waterfall e minimizando resistências. Então, com o Local Translation, o que você pode fazer aqui? Você pode adaptar gradualmente os princípios do Half Double, sem rupturas bruscas. Você pode traduzir práticas do Half Double para a linguagem e estrutura do modelo Waterfall. Você pode incorporar entregas rápidas, com foco no impacto e liderança colaborativa, mesmo em estruturas sequenciais e hierárquicas, né? Então, o que eu faria aqui? Agora, falando aqui, assim, falando e pensando, né? Primeira coisa, eu construiria aqui uma mentalidade Half Double. Eu ia procurar aqui uma coalizão de apoio com os líderes interessados e influentes. Eu iria comunicar os benefícios do Half Double com foco no que importa para a organização, que é o quê? Entrega de valor mais rápida e eficaz. Para isso, eu iria utilizar aquela ferramenta do Half Double Mindset. Depois, eu ia adaptar os rituais e artefatos do Half Double ao ciclo de Waterfall, ou seja, estou customizando aqui, por exemplo, a governança local. Eu posso pegar, por exemplo, aqueles Gates Reviews que a gente faz na abordagem tradicional e transformar esses Gate Reviews em Pulse Check. Olha que bacana. E eu posso utilizar o Impact Case, por exemplo, como substituto ao escopo tradicional e ao business case. E aí eu vou utilizar para tudo isso aquela ferramenta que eu mencionei anteriormente, chamado Customized to Governance. O terceiro ponto é ancorar essa mudança na prática, porque eu preciso ancorar essa mudança. Eu preciso acompanhar o progresso dessa mudança com um mapa reflexivo. Então eu posso usar aqui pilotos, um projeto piloto para avaliar a abordagem do Half Double em menor escala. Para isso, eu posso utilizar, por exemplo, o Reflective Map. Olha que bacana. E por último, né, um outro exemplo para vocês. Ah, mas eu quero fazer isso com Safe, um ágil escalado. Como é que eu faço? Legal, né? O Safe tem uma estrutura robusta e formalizada. Ele tem papéis, eventos e níveis bem definidos. Ele tem forte foco no Lean Agile Leadership e entrega de valor. Então, o Half Double, ele compartilha muito desses princípios, só que ele foca com mais intensidade, impacto rápido e engajamento ativo. Então, o Local Translation aqui, ele vai atuar como se fosse uma ponte adaptativa, permitindo que o Half Double complemente o Safe, mas sem conflito. Então, eu posso construir a mentalidade Half Double, envolvendo os RTS, os Product Managers, os Epic Owners, na tradução dos princípios de impacto, fluxo e liderança para os níveis Safe. Para isso, também eu vou utilizar aquela ferramenta que eu comentei com vocês, que é a Half Double Mindset. Então, por exemplo, eu posso pegar o Impact Case e utilizar como substituto ou reforço para o Lean Business Case. Eu posso utilizar o Pulse Check integrado aos Inspect e Adapt. Eu posso utilizar, integrar inclusive com workshop ou mesmo PI Planning, tá? Os feedbacks do PI Planning. Eu posso utilizar o Visual Planning no Team ou no Program Board. E aqui eu vou utilizar qual ferramenta? Customize to Governance. E posso utilizar o Reflective Map para medir como os princípios do Half Double estão sendo incorporados
em múltiplos Agile Release Trains, utilizando o Reflective Map. Legal? Então aqui eu estou passando para vocês aqui uma visão, um overview geral de como é que o Half Double funciona. São 3 princípios, 3 ferramentas e 3 metodologias para cada princípio. E depois eu faço a colocalização. Tá? Lembrando que naquele meu QR Code você pode me escrever ou mesmo no LinkedIn, que eu te passo essa apresentação. E é claro, o Instituto Half Double, ele também traz um conjunto de certificações que ainda não estão disponíveis no Brasil, mas em breve vai estar. Então, o que ele tem aqui, né? Ele tem um conceito do Half Double Foundation, que é um exame aqui de múltipla escolha, focado aqui para os gerentes de projetos e programas, para os PMOs, para os proprietários de projeto. Depois, ele tem aqui, né? O Foundation poxa, eu entendo o Half Double, eu sei como é que funciona. Depois ele tem aqui uma certificação de Practitioner, onde eu digo o seguinte, eu pratico, né? O Half Double, e olha que interessante. No Practitioner, você vai ter um diálogo aqui com o avaliador. Quer dizer, se você lembrar de algumas provas, por exemplo, Prince2 Practitioner, o Managing Successful Program Practitioner, você faz prova, né, escrita. Aqui não, você tem um diálogo com o avaliador. É mais complexo para quem tem dificuldade? Pode ser, mas ao conversar com o avaliador, ao fazer perguntas para você, eu acho muito mais simples do que você chegar numa prova que você tem que escrever lá perguntas e respostas e ter meia resposta ou meia acerto, porque na prova escrita não tem. Ao conversar com o avaliador, você tem a oportunidade de apresentar para ele a sua experiência. E muitas vezes uma resposta que não é tão certa assim, ele pode considerar. Depois eu tenho aqui o que eles chamam de Master Certification. É o quê? Eu crio impacto com o Half Double. É uma conversa de 1h30 com o avaliador, que é aplicável para gerentes de projetos e programas. Então, nesse contexto, eu quis trazer para vocês, né, um pouquinho desta ferramenta. E eu deixei aqui no final do meu slide, eu vou pular esse meu QR Code aqui, eu trouxe aqui para vocês mais 2 slides que eu coloquei de backup, porque eu achei que era legal trazer para vocês, né? Olha que interessante as ferramentas que eu falei. As ferramentas de fluxo são práticas adaptativas para a eliminação de desperdício local. O impacto, ele já foca mais no quê? Na adaptação de KPIs e metas de impacto, com foco na necessidade local. E quando a gente fala das ferramentas de liderança, ela tem foco no quê? Na cultura e no engajamento contextualizado. Você vai perceber que uma foca em prática, uma foca em trazer valor e a última na cultura. E aí eu trouxe para vocês aqui também, deixa eu ver se eu tenho aqui no meu slide. Eu trouxe uma tabelinha, achei aqui. Olha que legal isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. Esse último slide aqui. Eu quis trazer isso para vocês aqui, ó. Uma tabelinha, né? Deixa eu ver se consigo compartilhar com vocês, porque ela subiu da tela. Um minutinho, voltou. Olha que legal essa tabela. Essa tabela aqui, ela mostra para vocês, né? Claro, num conceito bem de alto nível, as diferenças, né? De cada uma delas. Porque alguns de vocês podem estar pensando, poxa, eu acho que é ágil. E olha o que a gente fez aqui. Aqui do lado esquerdo, eu estou mostrando para vocês, né, os aspectos considerados, né, para Scrum, Waterfall e Half Double. Quando você olha para o Scrum foca na entrega contínua de valor. Legal. O Waterfall no cumprimento, né, restrição tripla, prazo, custo e escopo. O Half Double é impacto no menor tempo. Quer dizer o seguinte, eu quero trazer o valor, quero trazer o impacto maior no menor tempo possível.
Isso você faz com aqueles 3 princípios e aqueles 9 métodos e ferramentas. Como é que funciona o ritmo das entregas no Scrum? De 2 a 4 semanas. Waterfall, entrega única no final ou em gates, como a gente fala. E no Half Double, é um ritmo cadenciado com eventos-chave. Eu não tenho o ritmo do sprint do Scrum, mas eu tenho eventos chaves. Qual é o papel do cliente? Isso é muito interessante. Quando a gente fala do Scrum, é muito ativo, ele é parte do time. No Waterfall, ele é pouco envolvido. Porém, no Half Double, o que a gente fala aqui? Ativamente envolvido e responsável. Ele é o dono da lojinha. Ele está sempre junto lá, ativamente envolvido, continuamente. Quando eu falo do planejamento, no Scrum eu faço planejamento por sprint. No Waterfall, a gente sabe que a gente faz planejamento completo. Já no Half Double, eu utilizo o Impact Case e o planejamento adaptativo. Por que o planejamento adaptativo? Porque o Impact Case é que vai nortear esse planejamento em função dos impactos, que muda toda hora. Depois, flexibilidade. O Half Double ele tem uma alta flexibilidade e adaptação. Por quê? Porque ele tem um Impact Case que orienta ele e tem aquela que a gente chamou de Local Translation, que é me adaptar ao contexto do projeto e da organização. Por que eu falo isso? Muitas vezes na mesma organização você tem 3 ou 4 projetos que o Half Double vai ter que se adaptar para cada um daqueles contextos. E isso é bom. Isso é muito bom, porque adaptando ao contexto, você tem um comprometimento maior da equipe, elas compram a ideia, o impacto é bem maior. Depois, quais são as ferramentas utilizadas no Scrum? Perdão, eu vou voltar um que eu pulei. Medição de sucesso, né? A medição de sucesso do Scrum é o valor entregue por sprint. No Waterfall, prazo, escopo e custo. E no Half Double? É a realização dos critérios de impacto que foram lá definidos, ou seja, os KPIs. Quais as ferramentas que eu utilizo no Scrum? O Product Backlog e o Sprint Board. No Waterfall, a gente utiliza o WBS, o Gantt, o cronograma. Já no Half Double, eu utilizo 3 ferramentas. O Pulse Check, para checar os dados, a percepção do meu cliente. O Visual Planning, para ter com transparência como é que eu estou entregando, quais são as próximas entregas que foram entregues, e o Impact Case, que é na nossa, um depara aqui para a gente, né? Seria o plano de negócio. Qual que é a abordagem de liderança? No Scrum, a liderança servidora, no Waterfall é centralizadora, e no Half Double, liderança colaborativa e ativa. E outro aspecto aqui é a integração com outros métodos, né? O Scrum, ele integra com outros métodos? Integra com o Kanban, né? Um método tradicional um pouco mais complicado. O Waterfall também é difícil de integrar com as outras abordagens. Já o Half Double, ele é altamente integrado com o ágil e o tradicional. Então, turma, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Apresentar um pouquinho para vocês como é esta metodologia, como ela funciona e trazer para vocês aqui como é que eu faço essa implementação. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês querem trazer para mim aqui? E lembrando, se você quiser contato comigo, fique à vontade, tá? Maravilha, Nelson, excelente, cara. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Excelente, fantástico. Eu não conhecia a metodologia, né? E é sempre bom conhecer novas ferramentas, como você falou. E assim, eu dou prioridade aqui para as perguntas dos participantes. E tem aqui algumas perguntas. Deixa eu fazer o seguinte: a primeira pergunta, cadê a tela? Sumiu. Primeira pergunta aqui é do Carlos Guimarães. Colocou o seguinte: boa noite, Nelson. Não conhecia.
Como a metodologia Half Double se diferencia das outras metodologias de gestão de projetos mais tradicionais, como o Waterfall ou Agile? Em que tipo de projetos ela se encaixa melhor? Cara, olha só, é, parte dessa pergunta que você está fazendo, eu apresentei naquela tabelinha, né, das principais diferenças, onde eu trouxe lá o Scrum, o Waterfall e trouxe para você uma outra e trouxe para você o Half Double. Vou mostrar aqui para vocês de novo o slide que eu apresentei. Ó, quer Oh, ver tá. essas diferenças aqui, ó? Só um instantinho, tá? Deu um delayzinho aqui para trazer a imagem, mas já mostro para você. Um minutinho. Ó, tá aqui, ó. Aqui Aí, eu já te mostro as diferenças, tá? Daqui a pouco virei para vocês. Vamos ver se tá, vem agora. Tá, tá volta dando mais um. pra... Pronto, ó. Aqui eu trago a diferença. Legal? Agora, quando você fala, por exemplo, poxa, mas eu vou aplicar qual no meu cliente? Gente, eu sou muito prático com isso, tá? Talvez vocês não gostem da minha resposta. Como é que eu vejo? Eu vejo todas as metodologias como algo que se completa. Eu trabalhei numa organização que a gente atuava com 3 metodologias diferentes a depender do tamanho do projeto. Quando eu tinha lá um projeto de 80 horas, eu usava um Canvas da vida. Tinha um projeto um pouco maior, eu usava tradicional. Projeto maior ainda, como era de infraestrutura, eu usava FaceGate. Hoje eu já faço diferente. Hoje eu tenho um protocolo, que eu chamo de protocolo de Paterek, é um protocolo com 8 perguntas, que me dá esse contexto. Então eu faço 8 perguntas, com essas 8 perguntas eu consigo saber qual o melhor método se aplica naquele contexto de projeto. Isso foi por isso que eu fiz doutorado, né? Me ajudou muito a entender o contexto e aplicar a metodologia. Agora, mas eu não tenho um protocolo. Beleza, então é o seguinte, vou te dar uma dica aqui, ó. Se o seu cliente, claro que você não vai falar isso para ele, senão se você falar isso para ele, ele vai falar que sempre que é isso, né? Mas tem algumas coisas que você pode perceber. Se ele tem aqui a percepção de entrega de valor e acha, entre aspas, que o Scrum é lento para entregar aquele valor, então utiliza o Half Double. Por quê? O impacto é rápido no menor tempo possível. Vai te trazer mais resultados. Se o teu cliente é uma empresa de engenharia e quer segurança, vai de tradicional. Então, tem algumas perguntas que a gente pode fazer para entender o contexto do cliente e utilizar a melhor metodologia. Se não quiser falar para ele qual a metodologia que você vai utilizar, você só trabalha diferente. A gente não quer causar disruptura. Se a gente começa a usar muita sigla dentro da empresa, as pessoas se assustam. Maravilha, excelente. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu fazê-la de uma vez, do André Magalhães. Boa noite, Nelson. Excelente apresentação. Quais são os principais benefícios que a organização pode esperar ao adotar a metodologia em seus projetos? Poderia citar mais alguns exemplos? Entendi. Porque eu coloquei poucos lá, né? Veja, é, primeira coisa, né? A metodologia ela acelera a obtenção dos benefícios porque a gente foca no tempo até o impacto. Isso Uhum. significa o quê? Que os projetos geram valor real para o negócio mais rapidamente do que os métodos tradicionais. Outra que eu falei para vocês, eu falei da taxa de sucesso. Né? Isso a Uhum. gente já falou, já estava percebido. Um ponto que eu acho que é fundamental de benefício é o engajamento e colaboração elevado, porque esse modelo ele favorece a liderança colaborativa. Ele promove aquela cultura de cocriação com os interessados. Isso, gente, aumenta o comprometimento da equipe e reduz a resistência. Outra coisa legal, se eu tenho ferramentas como o Impact Case e o Pulse Check, eu vou tomar decisão baseada em dados. Isso me ajuda ao quê? A me adaptar constantemente ao progresso, à satisfação e me adaptar rapidamente com base em informações que eu coletei do projeto.
Outra coisa que eu acho que é legal também é o alinhamento estratégico. Por quê? Se eu tenho uma gestão mais orientada a resultados reais e crio o meu Impact Case baseado em KPI, significa o seguinte: a minha empresa tem um BSC, ela desdobrou o BSC em KPI, ou pode ser até o OKR, a gente vamos ver aqui, né? E quando eu crio meu Impact Case, é embasado nisso. Então, o meu alinhamento estratégico aqui é total. E por último, né? Quando eu foco em valor desde o início, combinando o envolvimento ativo dos usuários e patrocinadores, envolvimento ativo, né? Querer estar lá. Não é, eu estou aqui, vou embora. Eu reduzo aqui a chance de retrabalho. E ele acaba eliminando aquelas práticas burocráticas desnecessárias. E o último ponto, que eu acho que para mim é um dos principais, que eu volto a repetir aqui e reforçar com vocês, é a taxa de sucesso. Eu falei 30% de projetos com taxa de sucesso. O Ralph Double melhora isso em até 60%, quer dizer, eu duplico praticamente minha taxa de sucesso. Isso é muito importante. Maravilha, Nelson. Excelente. Aí é o seguinte, até para a gente entender assim, um pouquinho mais, né? Toda metodologia, quando ela começa a ser difundida, pelo que eu entendi, ela não é ainda tão difundida aqui no Brasil, correto? Correto? Não é? Então, toda metodologia, assim, na minha visão, ela tem seus desafios, tá? Assim, na sua percepção, quais são os principais obstáculos que as equipes podem encontrar ao utilizar a Half Double? E assim, se puder dar alguma dica também, às vezes até de como superar, né? Veja, esse é um ponto interessante, né? A gente sempre, quando a gente fala de metodologia, existe uma curva de aprendizado, né? Por exemplo, quando você fala aqui de uma equipe que está acostumada a seguir plano detalhado sequencial, como no Waterfall, eles vão ter dificuldade em aceitar ciclo curto. Eles vão ter dificuldade naquela flexibilidade de escopo. Então, o que eu faria aqui, né? Eu faria aqui, basicamente, assim, né, pensando alto, três coisas. Eu faria aqui um treinamento introdutório sobre os princípios, tá? Eu realizaria aqui pilotos controlados, com suporte aí de um coach ou um facilitador experiente, e utilizaria o Pulse Check para medir a resistência, satisfação e o envolvimento dos interessados, porque com isso eu consigo tomar ações em função desses feedbacks para poder trazer uma menor resistência cultural. Outra coisa que pode acontecer, muitas vezes acontece o que a gente chama de falta de clareza sobre o que é impacto. As equipes podem não saber como identificar o impacto ou como medir o impacto real do projeto. Ah, poxa, você está falando de impacto, eu não sei como é que eu faço isso. Legal. Você pode utilizar o Impact Case para definir quais são os impactos esperados, que pode ser financeiro, comportamental, operacional, e você mede desde o início. E aí você faz uma cocriação com os interessados, criando métricas de sucesso junto com eles, em função desses impactos que você identificou no Impact Case. Outra coisa que pode acontecer também é aquela dúvida sobre papéis e responsabilidades, né? Ah, poxa, mas o Ralph Double propõe aqui liderança colaborativa e não hierárquica. Isso pode gerar insegurança nas equipes acostumadas com a estrutura formal. Veja, aqui você tem que esclarecer desde o início qual que é o papel do owner, do core team, do sponsor, do stakeholder, e você pode utilizar o modelo do Active Ownership. E você pode, inclusive, aqui promover dinâmicas de cocriação e responsabilização compartilhada. Um outro desafio que vai encontrar também é o famoso mindset tradicional, né? A equipe não está acostumada a aprender com erro ou se adaptar constantemente.
Então, eles podem ter dificuldade com aquela competência de mentalidade reflexiva. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, o Reflective e Adaptative Mindset para promover momentos de aprendizagem e adaptação ao longo do projeto. E aí eu reforço o valor do feedback contínuo e da experimentação como parte do processo. Maravilha. Excelente. Esse é até bom. Eu gosto de trazer esses assuntos, assim, porque tudo que é novo, às vezes, vai gerar um pouco Causa, gera. de, de dúvida nas pessoas. E assim, eu Uhum. vejo que a gente utilizar hoje. Eu sou do mercado tradicional, tá, ô Nelson? Eu não venho do ágil, eu venho da gestão de projetos industriais, prediais Eu e tudo também, mais. eu também. E a resistência interna a termos, quando eu falo de termos, é falar de mindset, é falar de daily, é falar de tudo que se coloca assim, acaba gerando um pouco de resistência Sim, no tradicional, na maior sim, parte do tradicional. Não estou falando sim, todos, porque tem aqueles que entendem que o cinto de segurança, o cinto de utilidades tem que ser repleto de ferramenta, tá? sim. Mas outros não. Inclusive, liderança tem que ser comando e controle mesmo, Uhum. na cabeça de alguns, que eu não concordo, mas ok, não vou discutir Beleza. com isso. Eu queria fazer um comentário aqui para você, Pode, Wagner. É interessante esse pode. ponto. O ano passado eu estava numa empresa de engenharia, eles são responsáveis por construir redes ferroviárias, né? Aham. E surgiu com os engenheiros essa conversa da mentalidade ágil, do Scrum, né? Eu procuro não utilizar nenhum desses termos. Eu falo, vamos fazer uma reunião de cadência aqui? Ah, vamos, então, vamos fazer aqui uma vez por semana? Ah, vamos. Ah, vamos desenhar aqui a jornada das entregas? Às vezes a gente tem que falar, mas falar diferente dentro da linguagem da pessoa que está te ouvindo, para não causar esse desconforto. E Isso aí. depois, você pode brincar com ele no café e falar: ó, sabe aquele negócio que a gente fez lá? Vou dar um exemplo bobo para vocês, tá? Aquela, aquela matriz de valor e complexidade, né? Quanto menos complexo, maior valor, eu entrego primeiro. Só isso já é um problema quando você explica para eles. Então, o que eu faço? Eu faço o desenho e falo, pessoal, vamos preencher aqui juntos? O que vocês acham? Às vezes é importante guiá-los nas palavras deles, e trazer isso dentro do contexto que eles entendem. Não no nosso contexto. Eu não vou falar de Kanban, eu não vou falar de Ralph Double. Eu vou falar, olha, vamos aqui fazer um desenho aqui do business case, que é o impact case, né, no Ralph Double, para a gente poder medir os impactos que a gente espera desse projeto. Tem que mudar. É, eu concordo com você, e a forma que você aborda a equipe, o time, o seu superior, vai dizer realmente ali como vai ser a recepção por parte deles. Exato. E muitas vezes as pessoas chegam querendo implementar algo que nunca foi implementado com boa intenção. As pessoas, quando apresentam, têm uma boa intenção. Às vezes Sim, alguns trazem para poder se sobressair e tal, mas assim, a maior parte das vezes a pessoa está mostrando com boa intenção. sim, sim. Porém, Verdade. porém, assim, a pessoa, assim, eu vou dar um exemplo. As pessoas começam de duas coisas. Primeiro, tem dois pontos. O primeiro ponto é esse, de trazer de uma hora para outra termos novos que são utilizados em um outro segmento para o segmento atual que a pessoa está executando. Aí já gera uma resistência. Ponto. A outra coisa vamos pensar aqui, não, tem um PMBOK, tem as metodologias, por exemplo, que são boas práticas, tem a FEL, por exemplo, que vamos bater um papo aqui semana que vem sobre ela. A pessoa chega ali, aprende aquele tanto de coisa, e chega na empresa e fala assim, nós temos que mudar isso. O cara fala assim, você é louco? O pessoal, ao invés de começar a implementar aos poucos, introduzindo algo, já quer mudar o rumo da gestão como um todo de uma hora para outra. Exato. Então, assim,
isso é uma forma que as pessoas fazem que acaba fazendo com que algumas instituições falem assim, isso não funciona, Uhum, uhum. E vou entendeu? mais longe, tá, Wagner? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou sair um pouquinho da caixinha aqui da Ralph Double, vou falar, vamos implementar aqui uma norma de gerenciamento de projetos chamada ISO 21502. Ou vamos implementar ágil na organização. Eu gosto muito do conceito de protocolo de prontidão. O que é protocolo de prontidão? Protocolo de prontidão para mim é o seguinte: legal, tem aqui uma listinha de perguntas aqui para mim, me diz o quanto você é aderente nesses pré-requisitos. Isso é praticamente, gente, como se fosse um pré-diagnóstico, para você olhar e falar, bom, estão prontos ou não estão? Em função desse plano de pré-diagnóstico, o que eu tenho que fazer para depois fazer a implementação? Eu preciso saber onde eu estou, eu tenho que analisar o contexto. Ô Nelson, nós estamos até aqui já passando do nosso horário, acabei, o tema assim, vai fluindo, né? E assim, eu só queria fazer uma pergunta antes de a gente finalizar aqui, que é até para dar uma orientação para as pessoas, tá? Para quem está assistindo aqui, quem vai assistir a gravação e quiser começar a aplicar a metodologia Hop Double nos projetos, assim, quais seriam os primeiros passos e como que eles podem entrar em contato com vocês? Eu vi que você colocou o seu QR Code aqui, tá? Mas como que eles podem dar os primeiros passos e o que que você aconselha? Olha, o primeiro passo que eu acho é o seguinte: vocês podem falar comigo, não tem problema nenhum, tá? Eu passo o material para vocês numa boa. O Ralph Double, o Instituto, ele não tem taxa de associação, ele não cobra para você ser sócio, ele não cobra para você acessar os recursos deles. É uma entidade sem fins lucrativos, tá? Você pode fazer um treinamento, tá? A gente vai ter um treinamento aí em maio agora. Ou você pode acessar o site deles e baixar a documentação que eles têm lá. Não é uma documentação completa, é claro, né? Mas já te dá uma noção do que você precisa fazer. Que Legal? ótimo. Eles têm um canal no YouTube também, com o mesmo nome, que você também pode acessar, porém está em inglês. O que a gente está fazendo aqui no Brasil agora a gente trouxe material, a gente está traduzindo para português. Muito provavelmente em maio ou em julho a gente vai fazer um workshop sobre esse método, né? Para vocês poderem aprender também. Mas é assim, para praticar, né? É legal você ter alguém experiente para te ajudar, para você errar menos. É isso. Agora, se você quer fazer como autodidata, entra lá no site, no Ralph Double Institute, tem uma pastinha lá chamada Recursos, baixa no seu computador e estuda a ferramenta. E aí faz um piloto, tá? Um projeto piloto pequeno, de um Bacana. projeto de baixo risco, que não vai causar uma disruptura enorme na organização, para você testar e ver como funciona. Excelente. Tudo é bom começar, né, por um piloto, né, Nelson? Ao Como boi invés de pelas já, beiradas, né? ao invés de já sair implementando todos os projetos da empresa. Calma. Zé É, Antônio Martins está aqui com a gente, perguntou o seguinte, ele falou que quer fazer o curso, cara. Ele assim, inclusive o Zé Antônio Martins, gente, vai estar comigo aqui ao vivo semana que vem para a gente bater um papo sobre FEL, tá? Ele está perguntando aqui como que se inscreve, eu quero fazer o curso. Você consegue botar para mim aqui no chat privado, Nelson, o site para o pessoal poder acessar? vou colocar aqui. Porque aí eu já coloco lá para eles e compartilho também com a turma amanhã, junto com vídeos da gravação, sabe? Vocês vão procurar no Google isso aqui, ó. Para que eu já coloco para eles aqui. É só procurar esse nome aqui, ó. Vocês vão achar a página no ato. Half Double Institute. Ah, É. ok. A gente vai lançar a gente está trabalhando no desenvolvimento do material. Maio, junho, a gente vai fazer esse treinamento, vai ser um workshop de um dia, tá? Um dia, na verdade, é 8 horas, né? A gente vai quebrar isso em duas sessões de 4 horas para facilitar. É um workshop prático, tá? Hands-on. Boa. Não vai entrar com teoria, é sentar e fazer. Tá? Isso aí está previsto para maio, vocês esperam só mais um mêsinho aí que está saindo. Bacana. Eu já até encontrei aqui o site, não. Inicialmente eu encontrei o
o YouTube, o treinamento ele vai ser em português ou inglês? Vai ser em português. Vai ser em português, né? Vai ser em português aqui no Brasil. Bacana. Excelente, Ozzy. Inclusive, ele já deu um spoiler aqui que ele vai dar o workshop dentro do ConaGP com a gente. Nós vamos definir agora o dia que vai ser. Então, gente, já fiquem atentos, tá? Depois eu vou falar com você. Vai ser um workshop bem interessante. Isso, a partir de amanhã já deve estar na página do ConaGP. Ô Nelson, quero deixar aqui, meu amigo, assim, foi um prazer conversar com você. Nós vamos encontrar em julho presencialmente, desvirtualizar essa amizade. Quero deixar aberto aqui para você fazer as considerações finais e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco. Não, para mim, assim, a minha única consideração assim, é agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui falando para vocês, né? É muito difícil a gente reunir várias pessoas assim, bater um papo aqui, tirar as dúvidas e esclarecer pontos e trazer um pouquinho das dores, né? Eu costumo dizer que sou uma pessoa que muito resourceful, né? Assim, eu conheço várias metodologias, eu tenho mais de 16 certificações, mas não porque eu quis tirar a certificação, mas porque eu quis aprender caminhos diferentes, porque eu já sofri demais, né? Então, assim, eu sou muito acessível, turma. O que vocês precisarem de orientação ou pergunta, podem me procurar. Algumas pessoas aqui já me conhecem, sabe que eu ajudo, assim, sem compromisso nenhum, tá? Tem bastante coisa aí que a gente pode trocar de ideia. Eu enjoo muito rápido das coisas, sempre procuro coisas novas, né? Então, Somos assim, dois. podem me acessar a hora que vocês quiserem, tá bom? E, de novo, queria agradecer ao Wagner, né, pela oportunidade e a vocês todos aqui por me ouvirem. Obrigado mesmo. Que maravilha, Nelson. Nelson, sucesso, excelente semana para você. Obrigado para vocês E nos também. encontraremos em julho. Amanhã eu pego as informações direitinho com Sim. você do workshop, para a gente já incluir lá na página do evento. E em julho encontraremos ali presencial também, que vai participar também, mais um spoiler, hein? Vai participar com a gente de um dos painéis que vai acontecer no dia Legal. 16. Nelson, sucesso, meu amigo, e até a próxima. Obrigado, turma. Fiquem com Deus. Um abraço, Tchau. Nelson. Tchau. Maravilha, gente. Ó, spoiler bacana, hein? Primeira mão, souberam aqui. Então, nós vamos ter o workshop da metodologia que vai acontecer online, tá? O workshop vai ser online. Então, quem vai participar é quem tiver a credencial do ConaGP, tá bom? Qualquer uma delas, pode ser tanto a presencial quanto a online. Por que eu falo isso? Porque a credencial presencial, ela dá direito a participar no primeiro dia de forma presencial, ok? Que vai ser transmitido online também, e nos 2 seguintes dias de forma online, tá bom? Então, os workshops vão acontecer na parte da tarde, dos dias 17 e 18, de 2 a 5 horas, beleza? Então, a partir de amanhã, na parte da tarde, vai estar as informações lá no site já, mas quem quiser já garantir a credencial ali, fique tranquilo que nós estamos ainda no lote 2, até o dia 30 agora, tá? Nós temos ainda um desconto, depois nós teremos o terceiro lote já, tá? Lembrando, para quem estiver nas redes sociais aqui agora, eu vou trazer para vocês, vem para Digital Edu, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito. Se você quiser ter o certificado desse encontro de hoje, do Nelson, tá? Eu vou colocar aqui para vocês agora o link para obter o certificado, ok? Cadê? Deixa eu pegar o link aqui. Tá? Lembrando que é o seguinte, esses links do certificado, você emite ele na hora. Se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, assim que você clicar, vai aparecer o campo de nome, pode ser que ele abra vazio. Aí você coloca o nome que você quer que saia no certificado. Esse nome que você colocar ali, ele não vai alterar o nome no chat, por exemplo. É só para o certificado. E uma vez preenchido e emitido, os demais certificados da Digital Edu já saem com aquele nome travado, você não consegue alterar. E por que não consegue alterar? Porque no passado já existiam pessoas que emitiam certificados para outras pessoas. Já aconteceu isso, não eram muitas, mas já aconteceu. Então agora é uma maneira da gente poder travar isso aí para dar mais confiança das empresas,
das instituições de ensino nos certificados emitidos pela Digital Edu, ok? Então, quem quiser o certificado, dá tempo ainda, 5 minutinhos é o tempo que o Tolkien inspira. Então, vou, a partir de agora, aqui, ó, agora não, deixa eu só pegar aqui, a partir de agora, ó, já está valendo 5 minutinhos, o Tolkien inspira e não tem como mais emitir, tá bom? Então, para quem fizer sentido conhecer mais sobre o Kona GP, que é o nosso evento de gestão de projetos, que vai acontecer em julho, um dia presencial e online, híbrido, mais 2 dias online. Basta vocês acessarem, para quem está aqui na Digital Edu, na parte de baixo da tela, tem um ícone, tem uma logomarca do congresso, Kona GP, e tem um VMO Experience também. Tá? Ou clique lá em curso, em eventos, na parte superior, que também você vai ter acesso aos eventos que estão sendo realizados aqui na Digital Edu, tá bom? E no mais, já deixo o desafio de vocês explorarem o restante da ferramenta. Lembrando que temos sorteios todos os meses, já abrimos os sorteios do mês de abril, então na parte superior tem uma aba escrito sorteios, você pode se inscrever para poder participar. O sorteio, a pessoa vai fazendo algumas ações o mês inteiro. O sorteio acontece no primeiro dia útil do mês seguinte. Então, no 1º de maio, vamos sortear referente a abril. Tá? E é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer conversar com você. E nos encontraremos amanhã para a nossa próxima live, que é sempre às 8 horas da manhã, e sexta e sábado, às 9 horas da manhã e às 11 horas também. Ok? Um abraço a todos e até a próxima!